Bom dia! Hoje nós vamos recordar as dificuldades ortográficas, parte 1. A primeira dificuldade ortográfica que a gente vai relembrar, na verdade, é o uso do A com H e do A sozinho. Ambos são homófonas. Isso é, elas têm uma grafia e significado completamente diferente, mas na hora que a gente vai falar, a pronúncia parece ser a mesma. Quando a gente usa o A com H? O A com H, ele é uma conjunção do verbo haver. Então, ela é impessoal. Então, por isso, seus significados mais comuns vão ter o sentido de existir, no sentido de ter, ou de tempo passado, decorrido. Exemplo, há vários livros no meu quarto. Então, quer dizer que existem vários livros no meu quarto. Quando se usa o A ele tem diversas classificações. Vai depender muito do contexto. Ele pode ser artigo, pode ser preposição. E aí eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês. Estivemos em uma consulta com a pediatra. No caso, é um artigo feminino. Precede uma palavra feminina. E coloquei ele como preposição. Eu disse a ela que estava tudo bem. Outro exemplo de dificuldade ortográfica é o uso do afim, afim separado, e do afim junto. Os dois são locuções prepositivas, tá? Aliás, o primeiro é locução prepositiva e o segundo é conjuntiva. Mas os dois expressam finalidade. Quando que eu uso o afim junto? Quando ele estiver dando uma relação de proximidade, tá? Entre dois elementos. Há um elemento afim entre a colonização brasileira e a colombiana. Então, vai dar uma mesma ideia de pensamento. Quando que eu uso o afim separado? Tanto fazendo papel de prepositiva ou conjuntiva a locução. Quando expressar uma ideia de finalidade. Maria disse que estava afim de comida japonesa. Ao telefone. Ao telefone é uma locução adverbial de lugar. Então, dá a ideia de alguém falando junto ao telefone e não dentro do telefone, como a gente tem o hábito de falar, né? Que é um vício de linguagem. Ninguém pode estar dentro do telefone. Então, ela esteve ao telefone durante 2 horas, né? Próximo, falando, junto. Onde e aonde? Muitas pessoas fazem confusão aí. Aonde é uma combinação, na verdade, do advérbio de lugar, tá? Com a vogal A. Com verbos que indicarem movimento, a gente vai usar o onde. Vamos ver os 2 exemplos. Aonde você vai tão cedo? Então, que lugar você vai? Com os verbos que não indicarem movimento, eu já vou usar o onde. Onde você mora não está indicando movimento. Então, o aonde vai indicar movimento. E o onde vai ser tipo uma interrogação. Uso do demais ou demais separado. O demais, junto, sem o artigo, ele vai ter ideia de intensidade, um advérbio. Tá? Se ele for precedido de artigo, aí ele já torna-se um substantivo. Vamos ver um exemplo. Os demais alunos ficarão sem recreio. Tá? Quer dizer, os outros, os restantes. Demais separados, já vai ser uma locução adjetiva, vai ter um significado de menos. Seria o exemplo acima. Os demais alunos ficarão sem recreio. Em domicílio, já vai ser uma locução adverbial de lugar, que vai dar a ideia de residência.
A gente não pode, a gente tem o hábito de fazer a domicílio, mas é vício de linguagem. O correto é em domicílio. Ajuda em domicílio, entregamos suas compras em domicílio, quer dizer, na residência da pessoa. Traz com S ou traz com Z. Essa é bem tranquila. Traz com S é um advérbio, tá? Significa detrás, após. Por trás dessa calma toda, ela esconde o vulcão em erupção, né? Traz com Z já é verbo, representa uma flexão, né, de terceira pessoa do singular. Todos os dias a garota traz notícias. O verbo trazer. Uso do porquê. Porquê separado e o porquê separado com acento, todos dois são advérbios. Significam por qual, razão ou motivo. Por que você não veio ontem à aula, né? Qual a razão que você não veio à aula? Você não veio ontem à aula por quê? Né? Quando a gente usa ele no final. Qual o motivo? Agora, o porquê sem acento separado, sendo um pronome relativo, você pode substituir pela qual ou pelos quais. Só ele sabe as dificuldades, pelas quais passou ou pela qual passou. O porquê junto sem acento já vai ser uma conjunção que vai equivaler a pois. Venha depressa, porque precisamos de você. Uma vez que precisamos de você, pois precisamos de você. O porquê junto com acento, perdão, quando ele vier precedido, né, de um artigo, de um pronome ou de um numeral, ele vai ter um significadozinho de motivo. Deve existir um porquê muito sério para esse nervosismo todo. Todos queriam saber o porquê daquele choro constantemente. Então, qual o motivo? Acerca de, junto, acerca com H, cerca de com C e acerca de tudo separado. Vamos lá. Bom, o avô e a neta falavam acerca das comemorações. Nesse caso, o acerca de já é uma locução prepositiva, significa a respeito de. Eles se conheceram em Curitiba há cerca de 20 anos, com H. Essa expressão se refere a tempo passado, decorrido. Então, vai ter sentido de aproximadamente 20 anos. Cerca de e acerca de são igualmente locuções prepositivas, tá? Da ideia de perto, de próximo, de aproximadamente. Cerca de 1000 obras, né? Aproximadamente. O exército ficou reduzido a cerca de, né? Perto de, próximo de 200 soldados. A par ou ao par. É bom que você fique a par da minha decisão. Então, esse a par é que você fique bem informado, que você tenha conhecimento. Nesse caso, é uma locução adverbial de modo. E o dólar já esteve ao par do euro. Equivalência cambial, né, de valores. Então, ao par significa o mesmo valor, igualmente. Simples assim.